Não há ninguém mais escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Essas palavras, escritas por Johann Wolfgang von Goethe há quase 200 anos, parecem ser ainda mais relevantes hoje do que em seu próprio tempo. Muitos acreditam que vivemos em uma sociedade livre apenas porque o Ocidente não se transformou em um inferno distópico como o descrito em 1984 de George Orwell. Para a maioria, a falta de liberdade seria algo óbvio e reconhecível. Mas será que isso é verdade? Ou será que estamos vivendo em uma sociedade análoga àquela retratada por Aldous Huxley em seu romance distópico Admirável Mundo Novo? Pode ser que a tecnologia, as drogas, os sites adultos e outras formas de entretenimento tenham criado uma sociedade tão distraída que sequer percebe as correntes que a prendem. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado, em 1931, Huxley não acreditava que o mundo distópico que descreveu fosse uma ameaça iminente. No entanto, 30 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, a disseminação do totalitarismo e os avanços na ciência e tecnologia, ele mudou de opinião. Em um discurso proferido em 1961, Huxley fez o seguinte alerta: no futuro, as classes dominantes aprenderiam que o controle das massas poderia ser alcançado não apenas por meio da força explícita, mas também por métodos mais sutis, inundando as populações com um suprimento interminável de prazeres. Mas como? Alguém poderia perguntar: o prazer pode ser usado para privar as pessoas de sua liberdade? Para responder a essa pergunta, é necessário discutir o conceito de condicionamento operante. Esse método, desenvolvido no século XX pelo psicólogo de Harvard, Frederick Skinner, foi amplamente testado em experimentos com ratos. Ele demonstrou como diferentes estratégias podem introduzir novos comportamentos. Por exemplo, em alguns experimentos, Skinner usou o reforço positivo, fornecia comida ao rato sempre que este realizava o comportamento desejado. Em outros, utilizava o reforço negativo. Aplicava um estímulo doloroso quando o rato executava ações que ele queria eliminar. Os resultados mostraram que, embora o reforço negativo pudesse modificar comportamentos, o reforço positivo era mais eficaz e levava a mudanças mais duradouras nos padrões comportamentais. Esses estudos levantam uma questão importante. Será que, da mesma forma, forças dominantes estão condicionando os humanos a amar sua servidão? Talvez os prazeres modernos sejam apenas ferramentas sutis para moldar nossas ações, tornando-nos prisioneiros de um sistema que nem mesmo reconhecemos como tal. Huxley estava familiarizado com os experimentos de Skinner e compreendia suas ramificações sociopolíticas. Em Admirável Mundo Novo e em seus trabalhos subsequentes, Huxley previu o surgimento de uma oligarquia controladora que realizaria experimentos semelhantes em seres humanos para condicionar a docilidade e minimizar o potencial de agitação civil. Skinner, assim como Huxley, também entendia as implicações sociais de seus experimentos, mas acreditava, ao contrário do autor britânico, que o condicionamento operante poderia ser usado por engenheiros sociais para o bem maior, levando ao desenvolvimento de uma utopia gerida cientificamente. No entanto, o seguinte trecho do livro de Skinner, Walden 2, revela que tal condicionamento em massa possibilitaria, na prática, uma forma perniciosa de tirania, na qual as massas seriam escravizadas, mas acreditariam ser livres. Em Admirável Mundo Novo, a principal recompensa usada para condicionar a submissão via reforço positivo era uma superdroga chamada soma. Os controladores mundiais incentivavam o uso sistemático da substância por seus próprios cidadãos em benefício do Estado. O soma era ingerido diariamente pelos habitantes da sociedade de Huxley porque oferecia aquilo que o autor chamou de férias da realidade. Dependendo da dosagem, a droga podia gerar euforia, alucinações agradáveis ou agir como um poderoso auxílio para o sono. Além disso, ela aumentava a sugestionabilidade dos cidadãos, tornando mais eficaz a propaganda à qual estavam continuamente expostos. Contudo, os controladores mundiais não dependiam apenas do soma.
A promiscuidade sexual era promovida como outra estratégia para garantir que todos aproveitassem sua servidão. O slogan "Todos pertencem a todos" era inculcado nas mentes dos cidadãos desde a infância. Com a abolição das instituições da monogamia e da família, cada indivíduo podia satisfazer seus impulsos sexuais sem barreiras. Esse acesso constante à gratificação sexual garantia que as pessoas estivessem distraídas demais para perceber a realidade de sua condição. Além disso, o entretenimento sancionado pelo Estado desempenhava um papel crucial na criação do que Huxley chamou de campo de concentração indolor. Distrações incessantes e fascinantes eram usadas para afogar as mentes dos cidadãos em um mar de irrelevância. Os paralelos entre Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são inegáveis. Em Regresso ao Admirável Mundo Novo, 1958, Huxley questionou como os engenheiros sociais do futuro convenceriam as pessoas a consumir drogas que moldassem seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ele concluiu que provavelmente seria suficiente torná-las amplamente disponíveis. Atualmente, estima-se que 1 em cada 6 americanos use algum tipo de droga psicotrópica. A crise dos opioides se espalhou pelo Ocidente, enquanto a gratificação sexual online levou muitos ao vício em pornografia. Smartphones e outras tecnologias proporcionam distrações que consomem a atenção da maioria das pessoas ao longo do dia. Até que ponto essas diversões são deliberadamente promovidas ou respondem à demanda do consumidor ainda é uma questão em aberto. Porém, independentemente da resposta, a realidade é clara. Uma população distraída e emburrecida não possui os recursos mentais para resistir à sua própria escravidão. Enquanto o grito moderno for: "Dê-me televisão e hambúrgueres, mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade", a liberdade não prevalecerá. Pelo contrário, à medida que as pessoas trocarem sua autonomia por prazeres e conforto, o tipo de condicionamento social previsto por Huxley se tornará ainda mais refinado e eficaz, à medida que tecnologias avançadas permitem prever e controlar o comportamento humano com precisão crescente. Se a maioria será capaz de resistir a esse tipo de manipulação, ou mesmo desejará fazê-lo, ainda é algo incerto. Se as tendências atuais continuarem, a humanidade poderá se dividir em 2 grupos: os que abraçam sua servidão prazerosa e os que escolhem resistir, buscando preservar não apenas sua liberdade, mas também sua humanidade. Como observou Frederick Douglass, ex-escravo e defensor da liberdade no século XIX, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente renunciou a tudo que o torna humano. Essa verdade permanece como um alerta contundente para as gerações futuras.